Olá, meu nome é Álvaro Martins, vamos conversar um pouquinho sobre governança corporativa. O que é isso? Tomar conta do negócio, né? Eu gosto muito de uma referência que é do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eles colocam 4 princípios básicos. O primeiro é transparência. A gente tem que poder enxergar as coisas, ter processos claros, né? O segundo é equidade. Eu aprendi muito cedo uma frase que fala que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso é equidade, né? Então vale para todo mundo da mesma maneira. Nós estamos já há algum tempo no mundo de ESG. O que é ESG? A siglazinha de Environment Social Governance. É cada vez mais a responsabilidade corporativa. A empresa quer lucro, maravilha, excelente. Lucro e perenidade. Porém, a empresa também tem que ter uma responsabilidade corporativa. E por último, eu coloquei a palavra em inglês porque prestação de contas. Eu gosto mais de accountability, né? Eu tenho que ter um ponto de prestação de conta. Já ouviram também um outro ditado que fala que cachorro de 2 donos morre de fome? A gente tem que ter um dono só do processo, da situação, para ter um ponto de prestação de contas. Então, quando a gente fala de governança, nós estamos falando desses 4 princípios básicos: transparência, equidade, responsabilidade corporativa, a gente pode falar agora, chamar de ESG, né? E prestação de contas. Muito bom. Quando que isso começa a ter mais relevância? Começa a ter mais relevância quando a gente começa a ver o florescimento e a evolução do capitalismo. Quando a empresa é empresa de dono, tem um dono, o fundador, né? O fundador está ali tomando conta. E aí mais um ditado, eu gosto de ditados, né? O olho do dono engorda o gado. Então, enquanto o dono está ali, né, a coisa tende a estar funcionando melhor. Muitas vezes não tem nem processos desenhados. Lá no passado, a empresa, né, antiga, né? Quando a gente vê as empresas crescerem, esse agigantamento, abrir capital, grandes corporações, a gente começa a ver um problema que é muito bem tratado numa teoria vasta de administração de empresa, chamada teoria de agência. Tem 2 professores que eu gosto muito, sempre referencio, Paul Milgram e John Roberts, da Stanford University. Eles têm um livro espetacular, confesso a vocês que é um dos meus livros de cabeceira ali de gestão, né? Economics, Organization and Management. Fala de teoria de agência, de alinhamento de incentivo. Então, como é que eu posso, uma vez que eu tenho o capital aqui e o agente aqui, quem é o agente? O executivo, a gestão. Quem é o capital aqui? O dono, o acionista. Como é que eu posso fazer esse alinhamento de interesse aqui, né? Porque o dono não é mais o cara que está na gestão. A gente tem vários executivos na gestão. Aí começam os conflitos mais variados. Aí que floresce, aí que desperta a governança corporativa. No primeiro momento, lá no passado, a gente via conselho de administração, que é quem tem que cuidar da governança, formado por família, gurus aí, grandes expoentes do mundo da gestão. Cada vez mais a gente vê conselheiro profissional, formado em governança corporativa. Inclusive, vários são os cursos específicos. Governança para a empresa familiar, governança para a empresa de tal setor e por aí vai, né? Quando a gente está falando de governança, a gente está falando de compliance, a gente está falando de lei, de regulação, regulamento, mas isso, eu gosto muito dessa figura do iceberg, isso é só ponta, é só o que a gente vê. O cenário completo está abaixo d'água também, né? É o que a gente não vê. Por isso é importante ter transparência, a gente ter responsabilidade corporativa, a gente ter equidade, para pau que bater em Chico, bate em Francisco. A gente ter accountability, para ter um ponto de prestação de conta. Quem é o responsável por isso aqui? Porque muitas vezes no submerso ali, né, desse iceberg que eu estou projetando para vocês, tem um monte de coisa que a gente não quer. Suborno, corrupção, contribuição, retaliação e por aí vai, né? Tem setores até que brindes, presentes eram até permitidos no passado. E isso, difícil é o setor que você enxerga isso como adequado, compliance hoje. Tudo é muito regulado, muito bem definido, para que não haja dúvida, né? Então, gente, quando a gente está falando de governança corporativa, é importante a gente pensar o seguinte: existem várias partes dessa história, o chamado 8 P's da governança. Primeiro ali, o que é? Propriedade, o capital, o dono. O que o capital quer? Lucro e perenidade. Bacana. Lá embaixo, nessa figura que vocês estão enxergando aí, o que está? Pessoas. São pessoas que vão fazer tudo isso acontecer. A gente tem que começar com princípios.
Eu coloquei 4 aqui a título de exemplo, que eu gosto muito, os 4 princípios propostos pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Princípios, propósitos, papéis e poder. Como é que a gente trata isso? Práticas, quais são os processos? Como é que são que as coisas vão acontecer? Para que a gente tenha perenidade no negócio. Esses são os 8 P's da governança. Propriedade, princípios, propósito, papéis, poder, práticas, perenidade, tudo isso suportado pelas pessoas. Muito obrigado.